Eu sou Suzana Varelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho na semana que passou. Na verdade, é uma semana de quase uma notícia só, é uma notícia bem chata, bem complicada, que é a descoberta de trabalhadores em situação análoga à escravidão, mantidos sob condições subhumanas pela Fênix Serviços de Apoio Administrativo, uma empresa antigamente chamada como Oliveira e Santana. Essa empresa era especializada na terceirização de trabalhadores para a agricultura e ela mantinha pouco mais de 200 pessoas em condições semelhantes à escravidão, lá no sul do Brasil. 3 vinícolas gaúchas, a Cooperativa Aurora, a Garibaldi e a Salton, contrataram serviços dessa empresa para essa safra. Os trabalhadores foram resgatados durante um flagrante realizado pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. E esses órgãos afirmaram que as condições semelhantes à escravidão não ocorriam nas vinícolas, mas no alojamento onde essas pessoas moravam, em condições bem precárias e de onde se tem notícias de que os trabalhadores eram agredidos com spray de pimenta e aparelhos de choque elétrico, para contar o mínimo. Estes são os fatos. São tristes, são revoltantes, são asquerosos. Para quem não sabe, eu sou filha do Walter Barelli, que meu pai teve uma militância muito importante em nome da classe trabalhadora aqui no Brasil. E quando ele foi ministro do Trabalho e do Emprego no governo Itamar, liderou casos semelhantes a esses, de resgatar trabalhadores em condições próximas à escravidão ou análogas à escravidão, então na região norte do Brasil. Eu acompanhei isso de perto, com uma decepção muito grande de até onde pode chegar a raça humana. Acompanhei como filha, não como jornalista. As 3 vinícolas se posicionaram, lamentando o ocorrido. Os funcionários estão voltando para a Bahia, sem o dinheiro que foi prometido para eles pela essa empresa, e os responsáveis da empresa Fênix vão responder por isso. Mas a discussão não pode parar por aí. A gente sabe que na safra, e não apenas na colheita de uva, é preciso contratar funcionários extras. E até onde eu consegui entender, esses funcionários trabalhavam principalmente para tirar as caixas de uva dos caminhões e levar para as prensas, e alguns ajudavam na colheita da uva propriamente dita. É um trabalho temporário, de no máximo 3 meses, de forte esforço físico. A questão é que a nossa legislação torna esses custos altos para muitas atividades econômicas. Na ponta do lápis, o caminho é a terceirização, ou contratar sem carteira assinada, o que também não é legal. A legislação explica, mas não justifica. Mas vivemos numa época em que a questão da sustentabilidade é um ponto bastante valorizado. Há muitos consumidores que escolhem só comprar produtos de empresas consideradas éticas, que cumpram todas as regras de sustentabilidade. É um fenômeno, uma tendência que a gente vê muito mais forte na Europa, principalmente nos países mais ao norte da Europa, mas que algum dia vai chegar aqui no Brasil, né, de você se preocupar de onde vêm os produtos que você consome. No tema da sustentabilidade, que a gente fala muito, mas a gente olha pela perspectiva ambiental, dos danos causados no meio ambiente, da pegada de carbono, a gente discute até o peso da garrafa quando a gente está falando de sustentabilidade numa vinícola, no mundo do vinho. São todos pontos importantes. Mas e a perspectiva social? Parece que a gente esqueceu dela. Será que não cabia, não apenas para essas 3 vinícolas, mas para todas que contratam trabalhadores temporários, verificarem um pouco mais sobre essas empresas que contratam? Não estou falando aqui da papelada legal, que isso foi verificado e essa Fênix tinha tudo em ordem. Mas estamos falando de pessoas que, repito, iriam trabalhar por 3 meses nessas vinícolas, durante toda a colheita. Não é um prestador de serviço de um dia só que vai trocar uma lâmpada queimada, né? Enfim, será que essas empresas não tinham como ter o responsável por elas a preocupação de conversar um pouco com esses trabalhadores, ter um pouco de curiosidade de onde eles vêm, como eles vivem? Será que não teriam formas assim eficientes de descobrir que eles estão sendo alojados em condições subhumanas? Posso estar sendo ingênua, né? Posso estar sendo utópica. Eu não tenho uma fórmula, mas eu acho que a discussão tem que chegar a esse ponto. A história que eu vivi com meu pai tem mais de 30 anos
e dói ver que ela agora se repete. E se repete não na Amazônia, numa propriedade rural, longe de tudo, longe dos grandes centros, mas ela se repete aqui, do nosso lado, né, num estado que é um dos mais importantes economicamente para a nossa economia. Isso posto, vamos lá. Semana curta, com poucas notícias de vinho, além dessa, né, e muito animada pelos bloquinhos de carnaval. Aproveito para contar que essa semana eu degustei os vinhos do Michele Chiaro. Michele Chiaro é um grande nome do Piemonte, é de grandes barolos, não de volume de produção, mas de qualidade. Ele foi uma marca, uma vinícola bem presente no mercado brasileiro, ela acabou mudando de importadora por uma questão de alinhamento mundial, acabou saindo no mercado brasileiro e agora volta pela Casa Flora Porto a Porto. É bem interessante ver que a vinícola está animada, está pensando em ações para o mercado brasileiro. É um vinho que a gente tende a falar mais por aqui. Na Levant Filosofia, que é a coluna que eu escrevo para o Estadão e publicada todo sábado, eu parto também de um outro tema triste, que são os que a gente está definindo como fenômenos climáticos intensos. No caso, o fenômeno que eu estou me baseando foi essa chuva forte no litoral norte de São Paulo. Acho que todos vocês acompanharam a desgraça que foi e todo o trabalho de resgate das pessoas e também de trabalho voluntário, né? Eu citei a semana passada o Sheffield, tem várias pessoas, o Sheffield continua muito ativo, né? E tem um trabalho muito bonito de exemplo humano sendo feito nessa região. Mas o que eu quis pegar é o seguinte, esses fenômenos intensos, eles chegam também ao mundo do vinho. E eles chegam ao vinho de maneira positiva e de maneira não positiva. Se a gente pensar, nem todo mundo gosta de falar de aquecimento climático, aquecimento global, tem muita gente que critica. Mas vamos falar então de mudanças climáticas. É fato que o Brasil vem sendo feliz com a mudança de clima, principalmente na época da colheita. A gente vê, por exemplo, os estados do sul do país, a gente vem tendo safras melhores a cada ano porque não tem mais chovido durante a colheita. Então não tem mais tanto risco de fungo, de doenças no vinhedo e principalmente a uva consegue amadurecer melhor. Se a gente vai para a Inglaterra, por exemplo, o sul da Inglaterra, ele elabora atualmente bons vinhos espumantes, consegue elaborar praticamente todos os anos, o que não era possível também por essa mudança climática. A Inglaterra, por exemplo, daqui a pouco a gente vai começar a falar de ProWine, que é uma feira de vinho importante que acontece na Alemanha no final de março e que eu sei que os ingleses estão preparando muitas novidades para essa feira. Então esses são os lados positivos dessa, vamos dizer assim, mudança climática. Agora, por outro lado, a gente tem no vinho, esse começo do ano, eu noticiei aqui, a gente teve um incêndio grande no Chile, que ainda não foi totalmente controlado, e que afetou, destruiu muitos vinhedos centenários na região de Tata. E Tata é no sul do Chile, teve Tata, Biobío e Maule também. E são vinícolas que você perde muito do seu patrimônio histórico, porque elas vão deixar de produzir, tem uma esperança de que elas ainda consigam sobreviver mesmo depois de queimadas, vamos ver o que acontece. Mas é tudo muito triste, esses incêndios, não é só o Chile que tem, os Estados Unidos e a Austrália, vira e mexe, tem problemas de incêndio durante um pouco antes da colheita, são situações bem complicadas. Tem também as geadas de primavera, vocês acompanharam aqui ano passado, ano retrasado, geadas na Europa, a França é uma região, um país que tem muitas geadas de primavera que acabam atingindo a planta quando já está em brotação, e aí a planta deixa de produzir, são safras muito menores. Então, assim, a gente tem vários problemas climáticos atuando no vinhedo. Depois que eu fechei a edição, veio uma notícia da Nova Zelândia de vinhedos sendo atingidos por um ciclone, que foi o ciclone mais forte desse século. Então, assim, são coisas que estão acontecendo, né, e que exigem muito cuidado com a gente e com o nosso planeta. É isso, boa semana, espero que a semana que vem eu traga notícias mais agradáveis do mundo do vinho. Um brinde.